Bom, então, dando sequência aos nossos trabalhos, eu gostaria então de passar agora a esse segundo momento dessa nossa jornada, onde os tradutores vão falar um pouco do seu trabalho como tradutores. Eu acho que isso não só complementa o panorama que o Antônio Pedro fez para nós, permitindo a nós apresentar um pouco as obras que nós estamos traduzindo, o modo como estamos fazendo esse trabalho, mas também é um incentivo importante para os alunos aqui presentes que estão se preparando para fazer esse trabalho em algum momento no futuro, ao longo de sua formação, fazendo trabalho nesses moldes. Afinal de contas, a formação que nós estamos oferecendo aqui é justamente tem o intuito de produzir aqui no Brasil não somente um público mais crítico a respeito desse tipo de trabalho, um público que vai pegar uma tradução, comentário de Aristóteles e vai ter uma atitude de cotejar com o original, buscar uma boa edição e apreciar a interpretação que o tradutor propôs ali para um passo da obra, um argumento da obra, enfim, todo um ponto da obra, ou a própria obra como um todo. E ainda também temos aqui o interesse, o objetivo de formar tradutores que farão esse trabalho no futuro e que darão sequência, como o Antônio Pedro falou, receberão um bastão agora dessa geração para dar sequência a esse trabalho e poder aprimorar esse trabalho como é natural em qualquer ambiente intelectual. Agora, em Portugal e no Brasil, nós vamos passar a ter o corpus aristotélico traduzido, então a tarefa passa a ser outra, de justamente acompanhar a discussão que não para, com novas edições, novas interpretações das obras e eventualmente propor traduções aprimoradas. Bom, gostaria de falar algumas coisas aqui no começo, inicialmente, sobre alguns problemas que, em geral, o tradutor tem ao fazer uma tradução de uma obra desse tipo, uma obra de caráter filosófico, uma obra escrita em grego, cuja transmissão é turbulenta, e você encontra, então, na história da transmissão do texto, na tradição dos manuscritos, ramificações e divergências, portanto, de um manuscrito para outro, quanto ao texto, em alguns pontos fundamentais, e mesmo nas edições modernas, opções feitas por editores que nem sempre seguem o texto dos manuscritos por diferentes razões. Eu tenho me dedicado à tradução e comentário das Refutações Sofísticas, que é uma obra um pouco, vamos dizer assim, relegada para um segundo plano, dentre as obras de Aristóteles. Não é uma obra central no cânone aristotélico, mas é uma obra que, vamos dizer assim, se bem entendida, permite um insight muito mais interessante, muito mais robusto sobre passos complexos de outras obras. Há casos específicos que eu poderia mencionar aqui: a refutação de Parmênides e Meriço no livro primeiro da Física, a refutação de Zenão no livro sexto da Física. São pontos onde, se você tem em mente o background das refutações sofísticas, você enxerga com um pouco mais de clareza o que está acontecendo ali. As refutações sofísticas são uma obra que vem tendo a sorte de receber uma atenção da parte de um editor muito qualificado, Peter Hasper, que ainda não publicou a sua nova edição da obra. Portanto, eu, como tradutor, fico nessa posição ingrata, em que eu tenho à disposição um texto que é já um pouco antigo e já suplantado, que é o texto de Ross para a Grammar Press, para Oxford Classical Texts, para a série Oxford Classical Texts. Tenho à disposição uma prévia, vamos dizer assim, da edição do Peter Hasper. Ele chegou mesmo a publicar, quando publicou uma tradução para o inglês da obra. Ao final dessa tradução dele, ele marca os pontos de divergência do texto que ele traduziu em relação ao texto de Ross, já ali anotando onde ele, Hasper, tinha encontrado divergências relevantes
que deveriam ser observadas numa edição do texto no que diz respeito à apreciação dos manuscritos, mas essa edição ainda não está completa. O Rasper ainda vem trabalhando nisso, ainda demora alguns anos para publicar, e eu tenho que mandar a minha tradução, que já estava um tanto atrasada, né, e vou ficar na mesma situação que o Ricardo Santos já ficou, né, quando publicou a sua tradução sem conseguir incorporar as mudanças feitas pelo Herman Weidemann na edição do De Interpretazione. Bom, de todo modo, uma coisa que eu gostaria de sublinhar aqui é o seguinte: muitas vezes quando a gente vai para uma edição de texto, né, isso são ondas, vamos dizer assim, há momentos na história desse trabalho de estabelecimento do texto, e mesmo há obras diferentes nas quais para os quais os editores têm atitudes diferentes. Muitas vezes você encontra períodos ou obras que, vamos dizer assim, foram mais afetados por um ímpeto dos editores de intervir no texto. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um conjunto de manuscritos à disposição, sempre que, enfim, nós temos uma obra transmitida para nós, poucas obras têm um único manuscrito disponível, e quando você tem vários manuscritos à disposição, claro, você tem que saber o que fazer com essa pluralidade de manuscritos que muitas vezes não concordam entre si, né? Eles não vão ter necessariamente o mesmo texto, e onde eles não têm, você tem que saber o que fazer, né? Se você segue o texto de um manuscrito ou de outro, né? E não é como o Leonardo perguntou aqui, simplesmente você encontrar um manuscrito mais antigo. Você tem que traçar as relações entre os manuscritos, porque, enfim, há manuscritos que são copiados de algum manuscrito que nós temos. De tal modo, e nesse caso, se o manuscrito que copiou do manuscrito mais antigo, sendo que nós temos os dois, né? Se o manuscrito mais recente só teve acesso a esse manuscrito mais antigo, a única coisa que pode ter acontecido nesse processo é que o manuscrito mais recente tem introduzido alguns erros que não estavam no manuscrito mais antigo. Então, claro, nesse caso você prefere o manuscrito mais antigo. Tá? Mas, eventualmente, você pode ter situações um pouco diferentes, nas quais o manuscrito mais recente não depende de um manuscrito mais antigo que nós temos, ao contrário, depende de um manuscrito que nós não temos. Tá? Nesse caso, o manuscrito recente se torna um testemunho relevante. Tá? Além disso, existem outros casos em que um manuscrito é feito com base em mais de um manuscrito, ou até casos em que você tem um copista fazendo uma cópia do texto, que é um copista que eventualmente não tem conhecimentos aprofundados sobre o assunto, ou ao contrário, um copista que justamente tem manuscritos à disposição, tem os conhecimentos e mobiliza isso na sua cópia, e eventualmente vai fazer intervenções bem-vindas no texto. Você tem que saber como apreciar isso. Tá? A hipótese do Peter Rasper para as refutações sofísticas e para o órgão como um todo, o que torna essa hipótese bastante mais robusta, porque ela pode, inclusive, nos próximos anos, suplantar mesmo edições recentes, como a do Weidemann para o De Interpretazione, que é de uma edição de 2014, tem 4 anos apenas, tá? É a seguinte: para os manuscritos do órgão, nós temos uma família, que é a família dita principal, os manuscritos A, B e C, tá? Que são manuscritos que têm sinais de intervenções, de contaminações, que geralmente são no sentido de normalizar o texto, sabe? Tornar o texto mais redondo, vamos dizer assim. Tá? Por oposição a isso, para algumas obras, a gente tem alguns outros manuscritos que são, enfim, ficam fora dessa família, tá? Mas há um conjunto de manuscritos que sempre foi um pouco negligenciado, porque há um conjunto de manuscritos que, se a gente tomar cada um desses manuscritos individualmente, eles pertencem à família principal, ou seja, eles não teriam por que, em princípio, ser levados em consideração em paralelo com os manuscritos, com os testemunhos principais da família principal. Eles são manuscritos um pouco mais recentes, em sua maioria tem um que é um pouco mais antigo, mas enfim, esses manuscritos pertencentes à família principal contêm individualmente muitos erros. Agora, o que o Rasper viu, e viu, a meu ver, com muita razão, é que esse grupo de manuscritos do qual eu estou falando agora, na verdade, se tomado como um grupo, isto é, se você observar esses manuscritos em conjunto, a cada ponto
do texto, tá? E estabelecer qual seria a lição desse ramo da família principal. Você chega a um texto que é livre de contaminações que estão presentes nos manuscritos principais da família principal, que são a B e C. Tá? É uma hipótese bastante ousada, funciona bastante bem. Eu tive a oportunidade de verificar isso também para o De Interpretazione, em um grupo de leitura que nós conduzimos há uns tempos atrás, do qual o Fernando chegou a fazer parte também. E funciona no caso, pude ver no caso das refutações sofísticas e do De Interpretazione. Mas a hipótese, Hasper mesmo chega a dizer isso, quando apresenta essa ideia, vale para o órgano como um todo, ou seja, categorias de interpretação, primeiros analíticos, segundos analíticos, tópicos e refutações sofísticas. Tá? Parte disso já está disponível, como eu mencionei para vocês, naquele pequeno apêndice que Hasper faz a sua tradução para o inglês das refutações sofísticas, onde ele marca principais pontos de divergência em relação ao texto de Ross. Mas Ross também tinha uma tendência, a qual eu geralmente me contraponho, de intervir um tanto pesadamente sobre o texto. É comum a gente encontrar correções de Ross, ou pontos onde Ross apaga certos pontos, certos passos do texto, introduz algumas coisas que não estão ali, enfim, faz uma série de intervenções não autorizadas pelos manuscritos. A título de exemplo, se vocês olharem para as notas do handout que eu circulei aqui para a minha apresentação, vocês vão ver ali na nota 1, tá certo? Que está no nosso T3, na penúltima linha do T3, na página 1, tá? Vocês veem que o Ross apaga um trecho do texto ali, aquele trecho. Cai negra fonta grafen, aquilo aparece entre colchetes na edição Ross. Ross dizendo que isso deve ser apagado. Por quê? Porque é um tanto redundante no contexto. Mas todos os manuscritos unanimemente dão esse texto que eu preferi reproduzir aqui, e não seguir a intervenção feita pelo Ross. Se vocês observarem as outras notas ali na página 2 agora, vocês vão ver ali a nota 2, mostra uma real divergência entre os manuscritos. Vocês têm, de um lado, a primeira mão do manuscrito A, que é esse A1, tá? O manuscrito B, o manuscrito U minúsculo, tá? O texto da citação no comentário de Miguel de Éfeso, que é esse MC, tá? E a tradução para o latim de Boécio, que é esse lambda, dando a lição Mantanem, ali na nota 2, que está na segunda linha da página 2 do handout. Tá? Esse é o texto seguido pelo Hasper na sua edição, ao passo que o Ross seguiu a correção do manuscrito A, manuscrito C, manuscrito D e o texto de Sofonias. Tá? O que é interessante aqui é o seguinte: a tradução do Boécio é bastante antiga, tá? E a concordância de manuscritos mais confiáveis com esse testemunho antigo, que é a tradução de Boécio, é dirimente para fins de estabelecimento do texto, de tal modo que é, enfim, preferível fazer aquilo que o Hasper fez na sua proposta, seguir ali a lição Mantanem, o infinitivo, e não Mantanem na terceira pessoa do presente, como Ross fez na sua edição. Tá certo? Vejam ali na nota 3, que Ross faz uma coisa um tanto mais radical na mesma sentença, agora na terceira linha do texto, na página 2. Os códices dão emantanen, o imperfeito do verbo emantano, e Hasper segue os códices. Ross simplesmente corrige emantanen, imperfeito, para mantanen, presente, terceira pessoa, sem nenhum embasamento nos manuscritos. Eu preferi seguir o Hasper aqui, também, e não fazer essa intervenção pesada do Ross. E agora, no T5, que é o texto do De Memoria Eterniscense, que é da alçada do Fernando aqui presente, mas, enfim, eu vou usar para discutir um pouco a noção de solicismo, que aparece no T4 do handout. Também, Ross introduz algo no texto, ele adiciona ali um EI, um C, onde na verdade você tem um assíndeto. Então, são essas intervenções pesadas que eu também resisto a aceitar no texto, mesmo, enfim, basta você, numa edição
verificar qual é o texto que os manuscritos dão e que o editor marca, pelos sinais da edição, colchetes para apagar o texto, enfim, esses chevrones, né, para adicionar elementos e assim por diante. Tá? Você também não precisa seguir passivamente a edição do texto, tá? E não necessariamente vai precisar também fazer novamente o trabalho que o editor já fez de colação dos manuscritos, estabelecimento, eliminação dos manuscritos que não são relevantes para a edição, montar o sistema código e aí finalmente estabelecer o texto. Então, você não precisa fazer de novo esse trabalho, basta você saber criticar esse trabalho para poder saber como usar uma edição que não necessariamente vai ter a última palavra sobre o assunto, ou simplesmente por ser a mais recente, ainda não sofreu as devidas, vamos dizer assim, devidas críticas para, enfim, dali a um certo tempo ser suplantada por um novo esforço de edição e assim por diante. Bom, isso dá um pouco a dimensão de elementos um tanto complexos da tarefa do tradutor. E é claro que você espera de um tradutor que, no mínimo, tenha uma certa atenção para esses pontos, que não negligencie de todo esse tipo de questão. Né? Quanto que o tradutor vai poder incorporar desse trabalho no seu trabalho de tradução e de comentário do texto é uma outra questão. Mas é claro que, idealmente, você espera que um tradutor não reaja passivamente ao texto que ele recebe ali na forma de uma edição crítica disponível a ele no momento que ele faz a tradução. Tá? Agora, essas dificuldades são um pouco mais avançadas. Eu queria falar um pouco aqui sobre algumas outras dificuldades, na verdade, incluindo esse tipo de dificuldade que eu mencionei agora, tá? Mas recuando um pouco, né, para coisas um pouco mais acessíveis, um pouco mais tranquilas, digamos assim. Tá? Digamos que a gente pode, enfim, mapear tipos de dificuldades que a gente tem quando faz uma tradução de um texto grego, tá? Que, enfim, é interessante a gente ter em vista como, vamos dizer assim, problemas de naturezas diferentes com os quais um tradutor, um comentador se depara. Uma primeira dificuldade, que talvez seja a primeira coisa que se pensa quando se começa a estudar uma língua clássica, são dificuldades de ordem lexical. Saber se um termo X em português traduz bem um termo dado em grego. Muitas vezes você vai precisar lançar mão de diferentes termos em português para reproduzir uma certa flexibilidade de alguns termos em grego. Então, enfim, definições básicas de grego, logos, por exemplo, é um termo que pode significar enunciado, argumento, enfim. E você tem que, no contexto, identificar qual é a nuance do termo e dar conta disso. E mesmo certos vocábulos de natureza técnica, fazer uma escolha se você vai seguir a tradição, se você vai inovar perante a tradição, se aquele vocabulário está naquele contexto sendo usado em acepção técnica ou não. Então essas dificuldades de ordem lexical são um primeiro nível de dificuldades que existe, claro, mas é justamente um nível mais simples, mais tranquilo, uma vez que você tem uma visão de conjunto sobre aquela obra em particular, sobre aquele autor em particular e sobre o funcionamento da língua como um todo, você consegue dar conta dessas dificuldades sem maiores problemas. Agora, claro, isso não pode ser deixado de lado, mas a coisa não para por aí, evidentemente. Um segundo tipo de dificuldades são dificuldades de natureza sintática. Então, ali você passa a ter problemas da seguinte ordem. A sintaxe do grego, por mais que ela seja, digamos, regrada, aí você tenha elementos morfológicos indicando o papel sintático dos diferentes componentes da sentença, muitas vezes você tem ambiguidades de natureza sintática quando você encontra, por exemplo, um genitivo que pode ser, digamos, subjetivo ou objetivo, isto é, você reconhece a forma da palavra, quanto a isso não há dúvida, mas a interpretação como aquele termo vai funcionar com aquela terminação naquela sentença ainda está em aberto. Ele pode
indicar aquilo que seria o sujeito da ação correspondente ao substantivo ao qual ele se liga, ou o objeto do substantivo ao qual ele se liga. Um exemplo que a gente dá, simplesmente para ilustrar o ponto aqui, para não deixar a coisa muito solta, né? Se a gente fala em amor de Deus, por exemplo, né? Pode ser o amor do qual Deus é o sujeito, Deus amando alguém, ou o amor que alguém tem por Deus, né? Pode ser o sujeito ou o objeto desse amor. Né? E, em ambos os casos, a gente teria, em português, esse de Deus, no grego, um genitivo, né? E a gente teria uma ambiguidade. Claro que até aí também a gente não avançou muito no terreno das dificuldades, mas a coisa já ficou um pouco mais interessante. Tá? Então você já passa a ter dificuldades de outra ordem. Tá? Isso tudo vai ter um peso muito grande quando você está num contexto de argumentação. Tá? Afinal de contas, se você quer entender o argumento do filósofo, se você quer acompanhar os movimentos argumentativos do filósofo, se você entende ter com uma certa acepção ou uma certa construção sintática de um certo modo, por oposição a outros modos possíveis, isso tem um impacto direto no argumento que você está vertendo para a sua língua de chegada. Tá? Então é claro que isso tem de fazer parte das preocupações mais básicas de um tradutor. Tá? Some-se a isso o fato de que essas diferenças que você encontra muitas vezes correspondem a variantes textuais. O editor fez uma escolha colocando um texto como texto base da sua edição e colocando no aparato crítico as variantes, mas é claro que com base em critérios diferentes daquele que o editor colocou, que o editor utilizou para a produção da sua edição, você eventualmente vai ter um texto diferente. A gente passou aqui pelas notas, vocês viram as minhas divergências em relação ao texto de Ross, tá? E soma-se então aquela complexidade inicial também a complexidade de apreciação das variantes textuais. Tá? É claro que, eventualmente, também você pode inovar, introduzir novos manuscritos que não haviam sido levados em conta por um editor anterior. No caso, Peter Hasper faz isso em relação à edição Ross das Refutações Sofísticas, trazendo manuscritos que eram deixados de lado na edição Ross como manuscritos relevantes, tendo elementos novos a oferecer para a reconstrução do texto. Tá? Então, enfim, todo esse trabalho se torna ainda mais complexo, mais interessante. Agora, para a gente poder ver um pouco de como é que funciona esse trabalho do tradutor, eu resolvi aproveitar uma característica das refutações sofísticas para poder ilustrar alguns desses problemas que eu estou colocando aqui para vocês. O que eu quero dizer com isso? As refutações sofísticas são uma obra que trata, basicamente, de argumentos, como o título já indica, de tipo sofístico, e tem uma parte central dedicada àquilo que se pode chamar de dialética peirástica em Aristóteles. O que isso significa? As refutações sofísticas são a última obra do Organon, tá? E elas correspondem, a gente poderia bem colocar as coisas nesses termos, ao 9º livro dos Tópicos, que é a obra que trata da dialética. Ela não vem uma continuação dos tópicos. Há quebras importantes em relação aos tópicos, tá? Mas ela se coloca, enfim, numa linha de continuidade, pressupondo alguns elementos dos tópicos, e também quando as refutações sofísticas mencionam os tópicos, elas geralmente mencionam como aquilo que foi dito antes. Tá? E menções feitas nas refutações sofísticas em outras obras, por vezes, a menção é feita aos tópicos. Famoso que a impressão que se tem é que as refutações sofísticas de algum modo complementam os tópicos. Tá? Isso é importante pelo seguinte: os tópicos tratam da discussão dialética. Tá? E a discussão dialética em Aristóteles tem um formato próprio. Né? Você tem dois interlocutores, tipicamente um indagador e um respondente. Tá? São dois papéis diferentes, tá? O que significa que quem é indagador numa determinada interlocução pode se tornar respondente na outra. Tá? E o que o indagador e o respondente fazem? Tá? Há uma questão que é inicialmente proposta, que é posta sob a forma
você tem a posição X ou não X a respeito de um determinado assunto. A questão é feita de tal modo que a alternativa é mutuamente excludente, conjuntamente exaustiva das possibilidades, são contradições que estão em jogo. O respondente vai assumir um dos lados, digamos, a afirmativa. Tá? E o indagador passa, então, a ter a tarefa de refutar a posição do respondente. Tá? Ele vai tentar obter do respondente a anuência a um conjunto de premissas que sejam suficientes para derivar dali, né, como conclusão, tá? Como, enfim, inferência válida a partir daquele conjunto de premissas, uma conclusão que seja a contraditória da tese inicialmente asserida pelo respondente. Tá? Bom, é claro que você pode perverter esse esquema geral do funcionamento da dialética em Aristóteles, e a sofística é precisamente isso. Tá? Você vai obter do seu interlocutor a anuência a premissas que ou não são premissas bem reputadas, embora aparentem ser, tá? E as quais o interlocutor não deveria dar anuência, mas acaba dando naquele contexto, e aí você usa maliciosamente essas premissas para derivar a contraditória da tese inicialmente asserida pelo interlocutor, ou então você dá passos inválidos na derivação das premissas para a conclusão. E esses são os argumentos de tipo sofístico. Tá? As refutações sofísticas tratam basicamente de diferentes tipos de argumentos sofísticos que são contradições aparentes. Tá? Isto é, você vai somente aparentemente, mas não de fato, contradizer o interlocutor se você usar argumentos como aqueles discutidos nas refutações sofísticas. As refutações sofísticas, como eu disse para vocês, têm um breve interlúdio. Tá? Nos capítulos 8 a 11, Aristóteles, entre outras coisas, não é a única coisa que ele faz ali, mas, entre outras coisas, ele introduz e desenvolve a noção de peirástica, que é um tipo de dialética examinativa que trata dos primeiros princípios comuns a diferentes âmbitos. Tá? Não vem tanto ao caso para a gente aqui. Tá? Ao tratar das contradições aparentes, tá? Ao tratar do tópico, então, das falácias, como a gente pode perfeitamente chamar em português, tá? Aristóteles vai ter uma série de considerações a fazer, ele vai ter uma grande tipificação, vamos dizer assim, ele vai montar para nós um quadro conceitual de diferentes tipos de contradições aparentes e mesmo de outros objetivos mais fracos do que a contradição que um refutador sofístico pode ter em mira caso ele não consiga obter uma refutação do seu oponente. Tá? As refutações sofísticas vão, em larga medida, tratar desses objetivos, a contradição aparente nas suas diferentes formas e esses objetivos secundários. Tá? E elas vão se dividir em duas partes. A primeira parte, tratando das preocupações do indagador, isto é, como é que o indagador formularia uma refutação de tipo sofístico, isto é, o que acontece quando se faz uma contradição aparente, ali, segundo Aristóteles. E a segunda parte, como é que você soluciona essas contradições aparentes. Ou seja, a primeira parte lida propriamente com o élencos, com a refutação e com os objetivos secundários quando o élencos não é atingido. E a segunda parte trata daquilo que Aristóteles chama de lícis, que é a solução das falácias. Tá? Dentre as falácias, a gente encontra, então, diferentes tipos de contradição aparente. Tá? E uma primeira subdivisão que Aristóteles faz são aquelas contradições aparentes dependentes da linguagem, causadas pela elocução, e aquelas que são independentes da linguagem, aquelas que são externas à elocução. Tá? E, dentre os objetivos secundários, que não há contradição aparente, tá? Nós, eventualmente, também encontramos algumas preocupações que nos levam tanto para o campo da discussão da linguagem, preocupações de ordem linguística, tá? Que entram nas considerações sobre os argumentos. Isso é algo que, sempre que eu menciono que eu estou incumbido da tradução das refutações sofísticas, sempre gera uma certa curiosidade. Como é que você verte esses argumentos que dependem da linguagem? Isto é, se eles dependem do modo como o argumento é formulado em grego, dependem da elocução do texto no grego, como é que você verte isso em português? E você tem casos em que você tem maior ou menor sucesso
sucesso ao fazer isso. Tem casos em que você consegue encontrar correspondentes em português, tem casos onde você, por diversas razões, tende a se contentar com um pouco menos do que isso. Tá? E eu queria apresentar um pouco desses casos aqui para vocês. Selecionei alguns casos aqui no T1 de homonímia, que são casos de ambiguidade lexical. Eu vou querer discutir um pouco com vocês aqui um termo, né, que é um tanto difícil de traduzir, cuja ambiguidade teria de ser preservada para a gente poder apreciar o argumento que o sofista está querendo construir. Tá? No T2, um tipo específico de ambiguidade sintática, tá, que eu vou, enfim, caracterizar um pouco melhor para vocês daqui a pouco, é a chamada anfibolia, que é, aqui nesse contexto, uma ambiguidade de papel sintático. Em seguida, no T3, um outro tipo de ambiguidade sintática não é a ambiguidade do papel sintático de um termo ou expressão, mas a ambiguidade relativa a... Meu exemplo, não chega nem a ser ambiguidade, não ser um termo num sentido tanto mais alargado do termo, mas uma hesitação que você tem quanto a, dado o papel sintático que aquele termo ou expressão tem que ter, com o que ele deve se ligar na sentença. Tá? Esses todos tipos de contradição aparente, dependente da linguagem. E, por fim, no T4, que eu dividi em T4A e T4B, tá? Que a gente chama de solecismo, tá? Que é um objetivo que não é propriamente uma contradição, tá? Mas é uma construção inaceitável na língua, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco no T4B mais ou menos o que significa, e vamos usar o T5 para ilustrar o ponto. Tá? Então, eu queria apreciar aqui com vocês alguns casos, tá? Justamente porque parte do objetivo aqui dessa nossa jornada é justamente colocar os alunos, que eu sei que são um grande número aqui, os alunos interessados em trabalho com o texto original, que estão estudando grego, que estão trabalhando com os textos originais, em contato com esse tipo de dificuldade. Eu sei que muitos de vocês estão adquirindo essa formação, alguns já passaram por essa formação. Estou vendo a Sofia aqui, né, que já foi monitora, inclusive, 2 anos seguidos, né, do grego. Então, eu queria justamente aproveitar essa ocasião para poder colocar vocês em contato com algumas dessas hesitações que nós temos aqui quando vamos traduzir esse tipo de texto, e encontramos dificuldades de ordem lexical, dificuldades de ordem sintática, de diferentes tipos, né? Enfim, problemas que a gente tem quando a gente traduz um texto. Tá? Começando ali pelo T1. Tá? Já vi que vários textos vêm do capítulo 4 das refutações sofísticas, que é onde Aristóteles apresenta os 6 tipos de refutação aparente causados pela linguagem. Tá? E dessas caracterizações sumárias que Aristóteles dá no capítulo 4 é que eu tirei a maior parte dos nossos exemplos aqui. Tá? O primeiro exemplo que Aristóteles dá de uma contradição aparente causada pela linguagem é que Aristóteles, na verdade, herda de Platão. E esse é um ponto importante para a gente aqui. Tá? Aristóteles começa, então, a tratar dos sofismas causados pela linguagem, tratando da homonímia, e, ao introduzir casos de sofismas causados pela homonímia, ele dá como primeiro caso, esse que está aqui no nosso T1, eu leio o texto, são causados pela homonímia os argumentos deste tipo. Por exemplo, aqueles que têm conhecimento mantando-se, pois os letrados mantando-se o que é ditado, visto que mantanem é homônimo, tanto compreender usando conhecimento quanto adquirir conhecimento. Vejam que eu deixei o termo homônimo em grego aqui, justamente para a gente poder discutir o que está em jogo aqui. Tá? Isso é o que Aristóteles diz deste exemplo, neste passo aqui das refutações sofísticas. Esse exemplo é um exemplo célebre, tá? Para quem trabalha com falácias na antiguidade. Esse exemplo vem de um diálogo de Platão, o Eutidemo, tá? Onde ele é o caso, vamos dizer assim, mais importante de falácia, porque é um caso que é efetivamente analisado como tal, como uma falácia, pela personagem Sócrates no diálogo. Tá? No diálogo a gente tem 2 irmãos sofistas, Eutidemo e Erisodoro, que se põe a tarefa de exibir o conhecimento que eles têm dessa arte que eles possuem, de refutar o seu oponente de qualquer maneira. E vamos fazer, nesse momento aqui, um caso exemplar de demonstração dessa sua arte, refutando um jovem desavisado do círculo de Sócrates.
E a questão que se coloca é: quem mantanem? Aqueles que têm ou aqueles que não têm conhecimento? E a ambiguidade do termo mantanem é central aqui, justamente porque é um termo que pode significar aprender, isto é, sem ter um conhecimento prévio, adquirir conhecimento, ou compreender com base em um conhecimento prévio. Tá? E a questão vai justamente usar essa ambiguidade do mantanem, explorando agora de um lado, agora do outro, para qualquer que seja a posição assumida pelo interlocutor, no caso o jovem seguidor de Sócrates, os irmãos sofistas vão na direção oposta e refutam, isto é, demonstram com base em teses às quais o jovem deu anuência, a contraditória daquela tese que ele inicialmente assumiu. Aqui a gente tem uma das partes dessa refutação, metade dela. Ou seja, a gente tem o caso em que alguém compreende o que é ditado pelo professor, porque já tem um conhecimento prévio de como registrar por escrito aquelas palavras que estão sendo ditadas, aquele texto que está sendo ditado. Então, mantando-se aqui, quando você diz que os letrados mantando-se o que é ditado, está sendo entendido como compreender. É claro que vão ser aqueles que têm conhecimento que compreendem. Só que o que é pressuposto aqui é que o seu interlocutor tinha tomado mantanem no sentido de aprender do zero. Isto é, a pessoa que não tem conhecimento adquire o conhecimento do zero e, portanto, é aquele que não tem conhecimento que mantanem nesse sentido. Isso, o que acontece é o seguinte: você tem um quadro geral que você pergunta quem mantanem é quem tem ou quem não tem conhecimento. Se você toma mantanem como aprender, você vai dizer que quem aprende é quem não tem conhecimento. E aí o seu interlocutor vai dizer: ah, espera aí, quem mantanem o que é ditado é quem tem conhecimento prévio. Só que aí mantanem já mudou de sentido, é compreender. E com um sentido diferente, você tem como resultado aquilo que é uma contradição, mas uma contradição meramente aparente da posição do interlocutor. Isto é, você vai dizer algo que nega a formulação original do interlocutor. Você vai então ter que quem tem conhecimento é que mantanem, não aquele que não tem conhecimento, mas mantanem aqui já tem um significado diferente daquele que o interlocutor tinha inicialmente assumido. Tá? E é por conta dessa habilidade de mantanem, como o próprio texto nos indica, é homônimo, ele pode significar tanto compreender usando o conhecimento prévio, quanto adquirir o conhecimento. Com base, então, nesses deslocamentos possíveis, é que você vai poder obter uma contradição, mas quando tiver essa contradição, será uma contradição aparente se você deslizou de um significado do termo para outro. Tá? A gente não tem um termo tão natural assim em português para verter mantanem nessa sua ambiguidade lexical, que é necessária ser preservada aqui. Tá? A gente tem uma expressão que a gente poderia usar, mas que não é tão natural assim, que é apreender intelectualmente, ou algo do tipo. Tá? Que tem essa dupla possibilidade de interpretação. Ora, aprender do zero, ora, compreender com base no conhecimento prévio. Tá? É possível verter assim, perde um pouco da naturalidade do grego. Tá? Mas se você, então, quer manter a ambiguidade que você precisa manter para que o argumento sofístico possa ter a aparência de contradição que você espera que ele tenha, então você precisaria verter por algo assim. Se você desarmar a ambiguidade, você perde justamente o caráter sofístico do argumento, que você não vai querer perder neste ponto aqui. Tá? É claro que quando você não está lidando com um argumento sofístico, está lidando com um argumento que não trapaceia, não desliza de um significado para outro, é claro que você vai traduzir pelo significado mais adequado para o contexto. Mas aqui, evidentemente, você não pode fazer isso porque você quer preservar essa ambiguidade que o sofista vai utilizar. Tá? Eu mantive aqui no original justamente para a gente poder fazer essa discussão. Né? Não quis verter logo de cara para quebrar essa discussão e simplesmente oferecer para vocês uma tradução fechada. Tá? Mas traduzir por apreender intelectualmente, tá, é uma opção bastante razoável aqui, parece. Tá? É importante também observar o seguinte: agora que a gente poderia, tomando uma certa liberdade, tá, se o exemplo fosse inócuo,
mudar o exemplo. Isto é, usar um termo que é ambíguo em português e formular um argumento um pouco diferente. É claro que aqui a gente tem uma dificuldade, a gente não vai poder fazer isso neste passo aqui. Por quê? Porque a gente tem propriamente um argumento feito, ninguém vai querer mexer no texto a ponto de alterar completamente o texto assim. Se fosse só a menção de uma palavra ambígua, enfim, certas palavras são ambíguas em grego e não só em português, por exemplo, cão. Kio, no grego, pode designar tanto o animal, o cachorro, quanto a constelação, e essa é uma ambiguidade que Aristóteles usa, inclusive, como exemplo nas refutações sofísticas. Nesse caso, a gente poderia traduzir por um termo ambíguo em português, como pena, por exemplo, sem grande perda na tradução. Agora, aqui nesse caso, por duas razões não seria aconselhável fazer isso. Primeiro, porque a gente tem um argumento completo, e ninguém vai querer sair mudando no texto. E segundo, porque esse argumento completo não só um argumento relativamente completo, o argumento é curto, mas enfim, dá para encontrar os elementos centrais dele aqui. Além disso, ele é um argumento que ecoa um argumento de Platão. E lá em Platão, o elemento cognitivo no argumento é importante. Lembrando a descrição que eu dei para vocês do diálogo de Deus, é um diálogo no qual os irmãos sofistas querem enfim, fazer uma demonstração do seu conhecimento. Querem mostrar que eles sabem alguma coisa. É claro que Sócrates vai, então, questionar que tipo de conhecimento é esse que eles têm, se é que é algum conhecimento. E todo esse contexto cognitivo não é inocente nos exemplos de refutações do Eutidemo. Inclusive, há estudos do Eutidemo. Jorge Servan-Glusov-Naive tem um livro sobre o Eutidemo que vai nessa direção. Há toda uma subcorrente no Eutidemo de questões de natureza epistemológica dadas nos exemplos e nos interlúdios do Eutidemo. Então é importante não perder de vista essa remissão, também no exemplo dado por Aristóteles aqui. É claro que uma opção mais segura de tradução seria ou bem fazer como fiz aqui, manter o termo ambíguo no original, ou traduzir por um termo que o reproduzisse adequadamente na sua ambiguidade, apreender intelectualmente aqui. Acrescentando esse advérbio intelectualmente para evitar outras ambiguidades lexicais de apreender, como pegar com a mão, enfim, fazer uma apreensão de elementos como a polícia faz e assim por diante. Bom, isso quanto a um ponto de natureza lexical. Hoje eu já estou me demorando um tanto demais aqui, mas enfim, vou avançar um tanto mais rapidamente agora. Passando pelo caso de anfibolia, eu vou ler o texto para vocês, vou selecionar um único exemplo, talvez, para discutir. Anfibolia, lembrando, é um tipo de ambiguidade sintática. E, no caso, é uma ambiguidade de papel sintático de um dado componente da frase. Então, são causados pela anfibolia, eu leio o texto, são causados pela anfibolia os argumentos desse tipo. Desejar a conquista dos inimigos. Será isso que alguém conhece aquilo que conhece, visto que por esse enunciado é possível designar tanto aquilo que conhece quanto aquilo que é conhecido como conhecer? Será isso que alguém vê aquilo que vê a neve, logo a neve vê? Então, será o que você diz que isto é aquilo que você diz que é? Você diz que é uma pedra, logo você diz que você é uma pedra? Será possível enunciar o que não fala, visto que enunciar o que não fala é duplo, aquele que enuncia não falar e aquilo que é enunciado não falar? Em citação. Só para ilustração muito básica aqui do ponto. Pegamos um primeiro exemplo, que eu fui forçado a traduzir, modificando um pouquinho a sintaxe do original. No original a gente tem querer, e aí um verbo, daí dois acusativos, me e tus polemios. Quando a gente tem um verbo no infinitivo, o acusativo do grego pode tanto ser o sujeito quanto o objeto desse verbo. De tal modo que o exemplo aqui seria traduzido como algo como desejar que eu seja tomado pelos inimigos ou desejar que eu tome os inimigos, que eu conquiste os inimigos ou que os inimigos me conquistem. A gente não consegue fazer isso em português com uma sintaxe natural, mas a gente consegue explorar a ambiguidade desse elemento introduzido pelo de. Desejar-me a conquista dos inimigos, esse dos inimigos pode designar tanto o sujeito da conquista quanto o objeto da conquista. Ou seja, alguém pode me desejar ser conquistado pelos inimigos ou que eu conquiste os inimigos. Desejar a conquista dos inimigos é ambíguo nesse sentido. Certo? Então a gente tem
um elemento gramatical, tá? Que no grego é um caso, tá? O acusativo, tá? Que pode funcionar junto a um verbo no infinitivo, como sujeito, ou como objeto desse verbo. Então a ambiguidade é do papel sintático daquele elemento morfologicamente marcado, aquele pronome ou aquele substantivo no acusativo. Tá? Em português, reproduzir isso com uma ligeira modificação da sintaxe para preservar a ambiguidade. A gente vai ter a ambiguidade de tipo sintático em relação ao papel sintático do elemento da frase. A gente vai ter a mesma análise para todos os demais exemplos. Tá? Então, o último exemplo, o enunciado que não fala, segonda, legem, mesma coisa. A gente vai ter ali uma ambiguidade entre tomar segonda como um acusativo masculino, singular, ou como um acusativo neutro plural. No caso que o segonda seria o sujeito do legem, do dizer, do enunciado, ou o objeto do enunciado. Enunciado que não fala, ou aquele que não fala é que enuncia alguma coisa, ou aquilo que é enunciado por ele é que não fala. Tá? De novo, ambiguidade do papel sintático. Tá? Tinha planejado inicialmente me um pouquinho mais aqui, mas acho que não. A gente pode passar tanto mais adiante. Queria distinguir isso do caso de composição, tá? Ou combinação. A combinação é a tradução mais usual, que é o nosso T3. Tá? Textos são causados pela combinação desse tipo, por exemplo, poder sentar, caminhar e poder não escrever, escrever, pois não significa o mesmo caso se diga dividindo ou combinando com o possível, caminhar sentado e não escrever, escrever. O último, de mesmo modo, caso se combine não escrever, escrever, pois significa que tem a capacidade de escrever sem escrever, ao passo que, caso não se combine, significa que, quando não está escrevendo, tem a capacidade de escrever. E aprender agora as letras, se caso aprender o que sabe, ou ainda poder carregar muitos, caso possa carregar som. Tá? Vamos pegar o primeiro exemplo ali, poder sentado, caminhar. Tá? No grego, dinastai katemeno badizem. Tá? Ali a gente tem um elemento que é esse sentado, katemeno, tá? Que não é ambíguo quanto ao papel sintático que ele vai ter. Tá? Ele é um acusativo que vai ser sujeito de algum verbo. A questão é de qual verbo ele vai ser o sujeito, isto é, a qual outro elemento da frase ele vai se ligar. Tá? Não há uma ambiguidade daquele caso poder ser sujeito ou objeto do verbo, ele vai ser o sujeito de algum verbo, mas a questão é saber de qual verbo ele vai ser sujeito. Tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se eu posso sentado caminhar é uma coisa, mas se sentado posso caminhar é outra. Tá? O que eu quero dizer é, ninguém pode caminhar sentado, mas se a pessoa está sentada, evidentemente ela pode se levantar e caminhar. Tá? Algo similar a gente vai encontrar em todos os demais exemplos aqui e nos outros que são mencionados na obra. Tá? Só queria passar com vocês, pelo menos no último exemplo aqui da passagem, tá? Porque pela posição a gente consegue fazer justamente esse tipo de jogo, né, de combinação ou divisão sintática. Tá? Vejam ali o último exemplo. Tá? Poder carregar muitos, caso possa carregar só um. Tá? Na leitura mais natural dessa frase, ela não faz sentido nenhum. Tá? Caso o sujeito possa carregar só uma coisa, então ele poderá carregar muitas, supostamente de mesmo tipo, evidentemente. Isso não se segue. Né? Como é que você, então, teria uma interpretação sintática razoável dessa frase na tradução? Né? Se vocês me permitem, né, basta colocar duas vírgulas. Poder carregar, vírgula. Muitos, caso possa carregar, vírgula, só um. Isto é, agora você mudou as conexões sintáticas. Muitos, caso possa carregar, isto é, caso o indivíduo possa carregar muitos itens de um dado tipo, ele poderá carregar só um. Isto é, se ele pode muitos, ele pode um só. E aí a inferência é boa. Tá? Então, em um caso, você tem uma interpretação totalmente inválida, tá, dessa frase. No outro caso, uma interpretação válida. Basta você ver com o que os elementos da frase se ligam. Tá? Então, muitos vai ser objeto do primeiro carregar ou do segundo carregar. Só um vai ser objeto do primeiro carregar ou do segundo carregar. Que eles são objeto de algum verbo é indubitável. Pela
pela sintaxe você consegue ver isso, mas de qual verbo cada um é objeto é que é a questão nesses casos de combinação, que portanto são diferentes dos casos de anfiboria. Tá? Só por fim, né, se ainda tiver mais uns 5 minutos eu consigo falar um tanto rapidamente sobre isso, eu ainda selecionei aqui o caso de solecismo. Tá? Um caso, pelo menos, de solecismo que me pareceu interessante para apresentar aqui para vocês, justamente porque é um caso um pouco controverso e é um caso que remete a um outro pensador, que é Protágoras. Tá? Aristóteles tem uma caracterização do que ele chama de solecismo, ali no T4A. Eu leio o texto para vocês. Tá? Um dos objetivos, então, do sofista é fazer cometer solecismo, também do texto, isto é, fazer com base em argumento com que o respondente cometa um barbarismo na elocução. Tá? Cometer um barbarismo é produzir uma sintaxe ou uma construção gramatical, em termos mais gerais, né, inaceitável na língua, no caso aqui no grego ou no português, na nossa língua de chegada. Tá? E aí a gente vai, quando a gente passa para a discussão do solecismo no capítulo 14, ainda na discussão do indagador, ainda antes de passar para as soluções a serem dadas para o solecismo, a gente encontra o seguinte, é o primeiro exemplo que Aristóteles dá, e por isso é um exemplo um tanto impactante. Tá? T4b. Solecismo é como dissemos anteriormente, que é essa referência ao T4a. E é possível cometê-lo, isto é, cometê-lo de fato, aparentar cometê-lo sem o cometer, e cometendo não ser reputado cometê-lo. Como Protágoras dizia, se Menes e Pélex são masculinos. Pois, segundo ele, quem diz funesta comete solecismo, mas não aparenta aos demais, ao passo que quem diz funesto aparenta, mas não comete solecismo. Deixei 2 termos aí sem tradução, porque eles são importantes para a gente entender no original qual é o papel deles. Tá? Os 2 termos são, como vocês veem ali, Menes e Pélex. Menes é a ira, a primeira palavra da Ilíada, de Homero, a ira de Aquiles. Tá? Pélex é o capacete, também é um termo de contexto bélico. Tá? Os 2 termos são, na língua grega, femininos. Tá? E funesta, aqui, ou funesto, né, é o ulomenen, que vem no segundo verso da Ilíada de Homero. Menin, aire, teapelado, aqui é o ulomenen. Né? Canta deusa a ira do pelida Aquiles, ira funesta, né? Aparece no segundo verso. Tá? Funesta, né, lá no original, vem, assim como na tradução, primeiramente no feminino, depois no masculino. Claro, teve que concordar com a palavra. E o ponto é, o que é um solecismo? É a palavra sendo feminina, você fazer a concordância com um adjetivo no masculino, ou o contrário, a palavra sendo masculina, fazer a concordância no feminino. Tá? A interpretação natural para essa passagem, que é a predominante, tá, e que eu acho correta, embora tenha uma interpretação rival, tá, é pensar que Protágoras apontou aqui o seguinte: a palavra é, normalmente, é feminina na língua, mas isso é que é um solecismo, tomar a palavra como feminina. Ela deveria ser masculina, ou poderia, em princípio, ser tomada como masculina. Há boas razões para tomá-la como uma palavra masculina. Portanto, Homero comete solecismo ao usar o lomene e não o lomenon, né? Isto é, usar funesta e não funesto, né? No segundo verso. Tá? É claro que isso significaria que Protágoras estaria marcando uma divergência em relação ao Homero, dizendo que o próprio Homero cometeu um solecismo. Não parece que ele cometeu um solecismo, mas ele de fato cometeu um solecismo. E quem usa a palavra com a concordância do masculino, né, quem toma Menes por um masculino, é que de fato não cometeu o solecismo, embora aparente ter cometido o solecismo. Isso dá sentido para o que a gente encontra aqui. É um custo que a gente tem que ver se a gente está disposto a pagar, de dizer que Protágoras estaria, nesse sentido, batendo de frente com Homero, atribuindo a Homero um solecismo de fato, embora não em aparência. Tá? Contra essa interpretação, houve intérpretes, em 2004, foi publicado um artigo, tá, que propõe uma interpretação um pouco diferente, que observa que Menes e Pélex podem ser tanto substantivos comuns, ira e capacete, como nomes próprios. Rho Menes, Rho Pélex, no caso, sendo então nomes masculinos, e são nomes atestados. Tá? Menes aparece como um nome de um atleta na mitologia palatina, Pélex aparece
como, na verdade não como nome, mas como um gentile do termo Peleques em Ésquines. Duas pessoas que vêm desse termo Peleques que são designadas como Pelex. Nesse sentido, essas palavras, a gente poderia até pensar em equivalentes em português. A gente tem nomes femininos que são substantivos masculinos. Por exemplo, socorro e amparo. A palavra no uso como um substantivo comum tem um adjetivo no masculino, mas como nome próprio, acompanhado de adjetivos femininos. E se essa fosse a interpretação correta, corresponderia mais ou menos a esse tipo de problema. Você tem, no caso aqui, a gente não tem nada correspondente a isso, teria de ter alguma coisa assim nos Lusíadas de Camões ou algo do tipo, mas enfim, no primeiro verso do texto fundador da literatura grega, você teria então uma dificuldade dessa ordem. Por que isso é problemático? Por que essa interpretação pode não ser a boa interpretação? Em 1922, Gompertz, quando nos seus pensadores gregos se dedica a essa passagem, ele indica que esses termos, menes e pelex, na verdade, pela terminação, pela posição do acento, por uma série de características de ordem morfológica, são muito similares a termos masculinos. Eu listei aqui alguns dos termos. Gompertz dá como exemplo somente tórax, porpax e styrax, mas a gente pode continuar a lista, e foi isso que eu fiz aqui na sequência. Bérex, que é um tipo de pão, é muito parecido a pérex na sua morfologia, e é masculino. Tórax ou tórax, igualmente, é o peitoral da armadura, também é um termo masculino, atestado como masculino ao longo de toda a literatura grega desde Homero. Nártex, que é um tipo de planta, que a gente traduz como férula, está lá no De Plantis, da tradução, tem uma citaçãozinha de um artigo que ela publicou, a professora Maria Sofia Alice, que traduziu De Plantis. Não. Não, eu confundo as duas. Esta é a Reina Pereira, não é? É a Reina Pereira. Mas ela, enfim, tem um artigo em que ela dá uma passagem, que ela citou Nártex, traduz como férula em português, eu vi que o termo, na verdade, é um termo científico, em português não tem um nome na língua para essa planta, mas aparece como masculino em diversos autores, Hesíodo, Xenofonte, o próprio Aristóteles, Teofrasto. Porpax, que é a abraçadeira do escudo, também é um masculino, aparece na tragédia, na comédia. Styrax, que é tanto uma planta quanto uma goma e um incenso feito com base nessa planta, que é o estorac, que é em Aristóteles e em Teofrasto masculino. Tem uma ocorrência no feminino, de Styrax. E inis, que é o único termo que é, pela sua morfologia, similar a menes, pela desinência e pela posição do acento, é termo que designa filho, que é masculino em geral, nas tragédias e na oratória, embora tenha uma ocorrência como feminino em Eurípides. Então, o que acontece é que, pela morfologia desses termos paralelos, que são, em geral, predominantemente, são masculinos, as poucas exceções, na verdade, servem até para corroborar essa hipótese, que é a hipótese tradicional de leitura, seria natural pensar que termos como menes e pelex são masculinos. Portanto, seria natural pensar que mesmo Homero cometeu o solecismo com o lomene feminino, nesta, no segundo verso. E, nesse sentido, então, a gente teria uma situação bastante diferente. E a gente poderia pensar, enfim, há alguns poucos casos assim em português, e geralmente casos historicamente localizados. No português nosso contemporâneo, a gente tem alguns casos assim, como o libido, por exemplo, que é um feminino, apesar de ter essa terminação em o, mas enfim, são casos um pouco mais isolados, tribo e assim por diante. A gente tem alguns exemplos históricos um pouco mais interessantes. O livro das linhagens, que Alexandre Herculano editou, no Portugal e a Monumento Histórica, na verdade, no texto, usa linhagem como masculino, ou linhagem, muito alto linhagem, o que causa estranhamento para a gente. Mas no português da época do texto, século XIV, a linhagem era um termo masculino, como ainda é, por exemplo, no espanhol, linaje. Igualmente, linguagem, nessa época também é um termo masculino.
E temos com uma terminação muito similar, mas que é etimologicamente de outra origem, né, são femininos nesses textos. Você procura essa terminação, encontra no livro de linhagens termos como coragem, mensagem, imagem, eles são sempre femininos. E isso, nessa época desse texto, século XIV, no livro de linhagens, levaria a uma situação parecida com aquela que a gente encontra ali, descrita no caso de Protágoras. Quem usa autolinhagem no livro de linhagem pode até parecer cometer solecismo, dado que pela morfologia termos de terminação semelhante como imagem, mensagem, coragem são femininos, mas na verdade não comete, e quem usasse alta linhagem é que cometeria de fato solecismo, embora não aparentasse. Esse tipo de interpretação é corroborado no próprio corpus aristotélico, que é o nosso P5, com o qual eu encerro, onde Aristóteles, no Tratado sobre a Memória e a Reminiscência, menciona como um caso que você tenta se lembrar de uma palavra e usa casos paralelos e por isso comete solecismo, que seria exatamente o caso que a gente está descrevendo aqui agora. Você encontra uma palavra, como menes, recupera mentalmente palavras de mesma morfologia, vê que aquelas palavras são masculinas e trata menes como um masculino, quando na verdade não deveria. Embora Protágoras protestasse no texto P5, isso, ademais, quando é preciso lembrar uma palavra, sabemos uma parecida, cometemos solecismo indo para ela. Protágoras, então, teria a seguinte tese: não é um solecismo, você deveria ter aqui um masculino, no caso de Menes e Pélix, porque as outras são masculinas, mas isso, é importante notar, não precisa ser uma tese tão robusta assim da parte de Protágoras, porque afinal de contas Protágoras é um relativista. Protágoras defende uma tese de que o homem é medida. Portanto, se para uma pessoa parece que Menes e Pélix devem ser masculinos, bom, isso basta para que esses termos sejam masculinos para essa pessoa. Ela tem as suas razões, ela tem a sua convicção, e isso é compatível com a filosofia de Protágoras. Veja como de uma questão evidentemente de tradução, o que eu vou fazer com esses termos aqui, Menes e Pélix? A gente foi desdobrando e caiu em questões um tanto mais interessantes que nos levaram, de um lado, para uma consideração geral da morfologia do grego, de outro lado, para o relativismo de Protágoras, enfim, para todo o sentido a se dar para essa passagem diante de outras partes das obras de Aristóteles. E isso, eu acho que parece uma ilustração interessante para trazer aqui justamente para vocês, do trabalho que a gente tem quando a gente faz uma tradução de uma obra de natureza filosófica, em particular, no caso das reflexões sofísticas, uma obra de natureza filosófica, onde questões de linguagem também têm a sua relevância. Tá? Então, sem mais, eu queria encerrar por aqui, abrir para perguntas, aí eu estourei um pouquinho do tempo, peço desculpas por isso, mas a gente, então, conversa um pouco ainda sobre esse assunto, em seguida faz um intervalo e continua.